Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos no Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do BSR11, né? Um fundo que já foi o maior fundo de lajes corporativas da B3, né? Durante a pandemia passou aí uns momentos bem complicados, perdeu muito valor recentemente, né? Ao longo dos últimos anos e está pagando um valor de proventos acima do seu resultado operacional. Vamos entender um pouco melhor essa situação e vamos avaliar por quantos meses ali o PRCR11 consegue manter esse patamar de pagamentos, né? Então fique com a gente até o final, vamos trazer bastante informações aqui interessantes sobre esse fundo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo indicadores operacionais, né? Começando aí pela receita de locação, né, em cinza nesse gráfico. A gente observa aí uma queda significativa de fevereiro para março, foi por conta aí da movimentação de portfólio que o fundo fez, né? Então o fundo diminuiu de tamanho, pagou parte da sua dívida, né? Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês verem caso tenham interesse, né? Ah, a vacância, ela apresentou no primeiro momento uma subida, né, com essa mexida de portfólio, e depois ela caiu. Inclusive no último mês ela caiu aí de 15 para 14,5%. Então, o fundo apresentou aí uma ligeira melhora aí no seu resultado, né? Então, esse é um dado importante, uma vez que vamos ver um pouco mais adiante ali, tem alguns imóveis especialmente ali que tem um nível de vacância bastante elevado. Uma visão rápida, então, dos maiores ativos que compõem o portfólio, né? Ele tem o Diamond Tower, é um AAA com 36 mil metros quadrados, ele está com 92% de ocupação, né? E uma foto, né? Uma visão aí do prédio. O Torre Almirante, na cidade do Rio de Janeiro, também AAA, 25 mil metros quadrados, uma ocupação de apenas 45%, ou seja, mais de metade do prédio, né, está vazia nesse momento, né? Então aí temos a visão aí do prédio, né? E o Eldorado é um AAA também, 22 mil metros quadrados, ele está 100% ocupado. Então esses são os principais ativos do portfólio, né? Com as maiores áreas, né? E a gente já identificou ali que especialmente o Torre Almirante, né? Tem uma situação de vacância bastante elevada. O fundo ele já apresentou aí uma evolução bastante importante no número de cotistas, né? E de 2022 para cá, né, a gente observa aí uma queda lenta do número de cotistas, né? Pessoas saindo ali do, do, do fundo, né? Aqui a gente tem a evolução do lucro, o fluxo operacional ajustado e o patamar de distribuição. E aí a gente já começa, né, olhando nos detalhes aqui, né, percebe que sistematicamente, né, o fundo ele tem pago valores para os cotistas mais altos do que o seu resultado operacional, né? Em algumas vezes até que o seu lucro. Então, é uma situação que a gente imagina que não seja sustentável ao longo do tempo, né? A gente vai entrar um pouco mais nos detalhes ali, ver a reserva que o fundo tem, né? E ver por quanto tempo ele conseguiria manter essa situação. Um pouco mais adiante, fique com a gente, né? O retorno, então, a gente olha aqui, nos últimos 24, 12, 6, 3 meses, ele apresentou um retorno negativo, né? O IFIX, né, pega os últimos 24 meses, teve um retorno positivo e o Bovespa performou melhor nesse período, né? E aqui alguns dados gerais, né, do fundo, né? Então ele tem uma cota patrimonial de 89,5% e está sendo negociada a 50,20 no mercado nessa, nessa situação, né? O reais por metro quadrado, né? Então, de mercado, né, ele está em 9.800, né? E se você usar a cota patrimonial, né, daria 17 mil, né? Aqui é interessante você observar o seguinte, né? A gente está falando de imóveis comerciais, né, de um patamar muito bom, né, um AAA, maior parte deles,
e que está sendo negociado no valor de mercado perto de R$ 10.000 o metro quadrado, né? Se você já buscou aí apartamentos, né, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, você percebe que o padrão de R$ 10.000 por metro quadrado, né, muitas vezes não é nem um padrão premium ali, né, dependendo da localização, né, são imóveis ali num padrão médio. Então, de certa forma, né, se você olhar pelos ativos que compõem o fundo, o valor de mercado parece bastante depreciado, né? A gente está falando de torres corporativas em boas regiões, né, regiões centrais de São Paulo e de Rio de Janeiro, né? Então, lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra, mas olhando, né, esses dados, né, parece sim um patamar de preço interessante se você estivesse adquirindo o imóvel nesse preço, né? Agora vamos falar dos campeões de vacância, né? Então temos aí a Torre Almirante puxando, né, a fila, né? A vacância bastante elevada, de 55%. E o EZ Towers, né, a Torre B, ah, outro imóvel AAA, 7.500 metros quadrados, tem uma ocupação de 51%, ou seja, 49% de vacância, né? Assim, a gente percebe pelas fotos, né, voltando naquilo que eu tinha comentado, são prédios, né, numa categoria, de um patamar bastante elevado, né? Então, isso também acho que conta a favor ali do fundo, para o fundo buscar essa diminuição da vacância, né? Aqui então uma visão geral do portfólio, né, chamando atenção para alguns pontos em especial, né? Quase todos, né, exceto os dois prédios, são AAA, né? Os imóveis ficam em Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns imóveis o fundo tem uma participação até pequena, né, 16%, 20%, 21%. E ele faz agora 144 mil metros quadrados de área bruta. Quem acompanha esse fundo, né, percebe que essa lista já foi bem maior, né? E com as movimentações de portfólio que o fundo fez, ele acabou diminuindo de tamanho. E aqui tem uma receita por metro quadrado também, né? Receita contratada. A gente vê ali, tem alguns com receita bastante alta, né? Por exemplo, o edifício Senado, o principal inquilino é a Petrobras, né? Paga aí R$ 177 por metro quadrado. O Eldorado em São Paulo, né? Com Via Varejo, LinkedIn, Ambima e a CE Seguradora também nessa faixa, né? Então a gente observa ali, tem alguns edifícios que compõem esse portfólio num padrão bastante elevado, de fato, né? Aqui temos as localizações dos edifícios, né? A gente tem o Eldorado ali na região de Pinheiros, né? E depois ali, se eu não me engano, na região da Chucre Zaidan, se eu não me engano, né? Diamond Towers, Sucupira e EZ Towers ali, né? Concentrados aí bastante próximos. Já no Rio de Janeiro, a gente tem aí 3 prédios localizados na região central da cidade e o CEO Office e o Montreal ali na Barra, né? Barra da Tijuca, bem próximos ali ao Barra Shopping, né? Então, são pontos também muito bem localizados da cidade. A gente tem 59% vindo de São Paulo e quase 41% no Rio de Janeiro. Em termos de setor, né, está bem diversificado, né, financeiro, seguro, serviço, saúde. E a vacância a gente tem o Torre Almirante respondendo pela maior parte da vacância, né, 62% da vacância do fundo. Então, realmente, se ele conseguir resolver a situação do Torre Almirante, o fundo consegue mudar aí de patamar. 79% indexado a IPCA, restante a IGPM, e quase 79% também contratos típicos, né? Então, aí dá para ter uma ideia aí do perfil. E aqui a evolução da carteira, do portfólio do fundo ao longo do tempo. Então, foi um fundo que cresceu bastante. E aí, depois, né, em momentos de baixa, ele começa a se desfazer de parte dos ativos para pagar a dívida, né? Então, a gente viu esse ciclo lá atrás, depois uma retomada e agora estamos enxergando, passando novamente por esse ciclo, né? Em especial ali, né? A grande área que ele diminuiu agora foi o Senesp, né? A sua última grande movimentação. Inclusive,
mudando a estrutura do CNES 11, né? E cotistas do BRCR recebendo cotas desse fundo, né? Então, foi uma movimentação relevante e o fundo assim se desfez de uma boa parte da sua área. Trazendo agora o balanço patrimonial do fundo, né? Então a gente tem aqui quase 2,5 bi em imóveis, né? 119 milhões em cotas de outros fundos, que também são participações, né? Fundos que têm lajes corporativas. E a gente tem ali 304, quase 305 milhões de reais em obrigações, né, que são basicamente as dívidas do fundo. Essa dívida já foi de um patamar bem mais alto, né, e com essa movimentação que a gente teve ali, ele acabou reduzindo bastante ali a sua dívida. A evolução aqui do valor das cotas, as cotas seguem aí com um desconto bastante grande em relação ao seu valor patrimonial. Então, a gente observa ali que o fundo está sendo aí bastante com um preço bastante descontado no mercado, né? Então, esse é um ponto também a ser comentado do BRCR11. E agora vamos falar do resultado do fundo, em especial ali, né? Essa situação de ele pagar um valor acima do seu fluxo operacional, né? Quanto tempo o fundo consegue manter essa situação? Então, vamos detalhar aqui um pouco isso daí. Então ele recebe aí de receitas de aluguel 14,6 milhões, né? Foi o mês de julho, que é o último relatório. As despesas financeiras, né? A gente percebe aí o efeito da dívida, né? 3 milhões de reais por mês. Então esse é o patamar aí de pagamento. E ele teve um lucro no último mês de 9,1 e um fluxo operacional ajustado de 10,3, que dá 39 centavos por cota, mas ele distribuiu ali 13,3, né? Então, esse é o retrato. A gente vê também no mês anterior, né? Ele teve 11,5 e 13,3 de distribuição. Então, é esse gráfico aqui, basicamente, que tem ali, né? A gente já viu a evolução da distribuição dele e os resultados que o fundo tem gerado. E agora vamos para um gráfico que não está no relatório gerencial dele, né? A gente tem aqui um levantamento mês a mês dos investimentos que ele tem em títulos públicos e fundos de renda fixa, né? Então são basicamente aí o investimento em liquidez do fundo, que a gente pega ali mensalmente, ele divulga isso nos seus relatórios mensais, né? E a gente observa aí uma situação bem interessante. Com a movimentação que o fundo fez, né? A venda aí de diversas áreas, diversos prédios, né? Movimentação do Senesp, ele recebeu um dinheiro atribuído aí de lucro dessas operações, né? Então, por isso, ele cresceu ali esse patamar, inclusive ficou bastante alto em março, aqui é fundo de escala, né? Ele foi para casa aí de 300 milhões, né? Só que eu trouxe a escala um pouco mais para baixo, justamente para vocês verem a variação. E aí a gente pode fazer algumas observações interessantes, né? O mês de julho, em especial, ele está mais alto ainda, né, do que ele vinha praticando aqui antes dessa movimentação toda. Então a gente pode passar duas retas aqui, né? Uma no valor de julho e outro, vamos considerar essa média aqui de caixa dele na casa aí dos 20 milhões de reais. Então eu tenho 31 milhões em julho e 20, que é o valor médio ali confortável que o fundo praticava anteriormente, né? Então ele tem uma sobra ali de 11 milhões, o que dá 1,17 por cota. Se ele conseguir manter, né? A princípio ele deve manter esses 39 centavos por cota de resultado operacional, que é a média dos últimos 6 meses. E se ele quiser manter a distribuição de 50 centavos, a gente gera um déficit aqui de 11 centavos por cota. Ou seja, essa situação de ele manter essa distribuição em 50 centavos por cota, ela vai ser uma situação sustentável por mais 10 meses.
A menos evidente que ele tenha outras mudanças, né, movimentações de portfólio, esse tipo de coisa, que mude esse cenário, né? Como ele não divulgou essa informação no relatório gerencial, né, e é uma informação que está nos detalhes ali de cada informe periódico obrigatório que ele emite para a Bolsa, então é uma estimativa, né, baseado no que ele tem feito até então, né? Lógico que a gente não está por dentro da gestão do fundo, né? Eventualmente ele pode mudar isso a qualquer momento. Mas é um cenário que pelo menos por 10 meses aí é provável de se manter sem gerar aí maiores problemas para o fundo. Vamos agora trazer a comparação do BRCR com outros fundos, né? Então a gente tem aqui os maiores fundos, os maiores patrimônios líquidos da bolsa na área de lajes corporativas. Um dividend yield de 10,7, aquele que tem conseguido manter, ele está mais alto ali, em especial que o PVBI e o HGRE, né? Mas ele perde para o BR Office e do Green Towers, né? A relação preço-valor patrimonial dele está bastante descontada, né? Só ganha no BR Office. Ele, mesmo com essa distribuição mais alta, ele caiu 2%, né, de dividend yield nos últimos 3 anos. O PVBI subiu, o HGRE caiu 1%. É um fundo que já teve um patamar de liquidez mais alto, hoje ele tem 1,2 milhões por dia, são 137 mil cotistas, né? 1,3% em caixa e um patrimônio de 2,4 bi. Em termos de taxa de administração, é uma taxa um pouco mais elevada se a gente olhar os seus principais concorrentes, né? E o histórico de investimento, quem investiu há 1 e há 2 anos, mesmo com essa distribuição, ficou no negativo, né? A gente observa aí uma queda de 11%, né? Sendo o principal ponto aí uma desvalorização bastante relevante na cota. Vamos trazer então o gráfico da cota, né? Então a gente teve ele logo ali em fevereiro de 20 aproximadamente, né? Ele chegou a R$ 120, né? E hoje está sendo negociado a casa de R$ 50, né? Então uma queda muito significativa, né? A gente tem aqui então relação preço-valor patrimonial de 0,56, né? E uma desvalorização aí bem importante aí do fundo nos últimos tempos. E vamos finalmente trazer os pontos positivos e negativos do BRCR11. Do lado positivo, uma gestão de portfólio que reduziu a vacância do fundo, né? Ativos com vacância são AAA, né? Então ele pode ainda conseguir bons aluguéis desses prédios, né? À medida que a gente tiver algum cenário de recuperação aí no cenário de aluguéis corporativos, né? Ele pode ter tá liderando ali essa redução da vacância geral da região, né? Já que são bons ativos. Ele tem um desconto muito relevante em relação ao seu patrimônio, né? Se a gente olhar ali o reais por metro quadrado que você estaria comprando o portfólio, né? É uma situação, um valor daí que parece bem descontado. Ele tem bons inquilinos, né? São grandes empresas, né? E dificilmente aí passariam por situações aí um pouco mais complicadas, né? Do lado negativo, o fundo está distribuindo um valor acima do resultado, né? Apesar que a gente viu que por 10 meses ele consegue manter essa situação ainda, né? O custo financeiro, apesar de ter diminuído, ainda é relevante. A grande parte dos contratos são típicos ou são contratos, né, que são fáceis de serem rescindidos. A taxa de administração é elevada e o fundo, né, de certa forma, quando a gente vê ali o preço da cota dele na B3, ele não conseguiu recuperar valor ainda, né? Então ele segue ali naquela tendência longa ali de queda de valor de cota, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.